Ê, curioso, curiosa, tamo junto de novo, eu sou o professor Marcos e cá estou, feliz da vida, pois você ainda me acompanha, não é? Gente, hoje eu tenho um questionamento super legal. A minha pergunta para vocês hoje, pessoal, que obviamente responderei, vamos lá, de fato, quantos países existem, galera? Então, nós vamos trabalhar com esta ideia, que é a pergunta que muita gente me faz e eu muitas vezes respondo, depende. E aí você fala, meu, mas que saco, cara. Depende parece tipo aquela resposta de quem não sabe nada e fala só tipo assim, ai, depende, cara. Tipo, meu conhecimento é tão vasto que eu não sei te dar uma resposta única. Não, não é isso. É que realmente depende, ok? Vamos analisar aqui, ó, porque país é uma definição, assim, cara, que dependendo da organização, a definição é diferente. Então, por exemplo, para a ONU, definição de país é uma coisa. Para outras entidades, que eu vou citar aqui para vocês, é um pouquinho diferente. Então, depende. Se muda a definição de país, muda, obviamente, o número de países que nós temos aí no mundão. Tudo bem? Bom, gente, então vamos lá. Primeira informação, né? Isso aqui, primeira situação. Segundo a ONU, nós temos 193 países, ok? Essas são informações bem atuais que eu trouxe para vocês. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, são 193 países. E a ONU é malandrona, porque ela só considera como país aquele que é membro da organização, entendeu? Então, não é membro da organização, a ONU não reconhece como país. Uma coisa bem radical, assim. Ou você faz parte do clube, ou você não existe. Oh, que tenso, né, cara? Bom, só para avisar, o Brasil é reconhecido e é membro da ONU, assim, então você vive num país de verdade mesmo, ok? E se você tá me vendo de outros lugares do planeta, depois a gente vai ver aí, verificando, dependendo da região onde você tá, se é um país ou não é. Bom, na dúvida é, né? Vamos lá, olha só que interessante. Para a ONU, país é aquele que tem fronteiras definidas, sustentação econômica a partir de uma moeda e soberania nacional. Ficou o fiotaço aqui fora, né, do caminho, mas dá para você ler, né? Então ali fronteiras definidas, olha que importante, então o país ele tem que ter uma área, um espaço de dominação, sustentação econômica, não pode ser virado no auê, numa bagunça, e uma moeda ali, né, pessoal? Isso sempre muito importante. Bom, a ONU pensa assim, mas como eu disse para vocês, outras organizações vão fazer contas um pouco diferentes. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional já tem 206 países membros. Esse é o nome que o COI dá para os seus membros. Países membros. Então ele já reconhece bem mais que a ONU, ok? Então, o Comitê Olímpico Internacional, que dos grandes comitês e organizações internacionais, é um dos que tem mais de 200 países reconhecidos. Mas não é o que mais reconhece, porque a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, pessoal, né? Entidade conhecida aí, né, no mundo do futebol, que infelizmente aí, né, recentemente foi envolvida em casos de corrupção e tudo mais, né, por aí vai. Bom, a FIFA tem 211 membros no seu grande comitê. Só lembrando que no site da FIFA, nenhuma outra referência direta diz que são 211 países. Eu falo em membros, ok? E a FIFA não traz uma definição clara do que é ou não país. Ela traz definições do que é necessário para fazer parte da entidade, né? Então é ter uma confederação nacional que organize o futebol, né? Um número mínimo de pessoas, um número mínimo de times confederados e por aí vai, beleza? Bom, gente, olha só que coisa. Então eu peguei lá a fonte dos sites principais para mostrar para vocês que realmente depende. O que nós temos como mais sério dentro disso, aquilo que é de fato uma maior referência, é o que a ONU diz, é o que a Organização das Nações Unidas considera como país de fato. E aqui a gente entra em umas coisas interessantes. Então, por exemplo, membros que são reconhecidos na FIFA, mas que a ONU não reconhece como país. Tem um monte, né? Se a gente for ver aqui, né, galera, são mais de 15 ali, se a gente for fazer a conta, é bastante. Aqui eu trouxe alguns para vocês, ok? Então, por exemplo, Aruba, né? Então tem lá a seleção de futebol de Aruba na FIFA, né? E eu inclusive já assisti a alguns jogos, os caras são muito bons. Ninguém acreditou nisso, né? Quem assistiu Aruba jogar?
Vai pro inferno, velho. Aruba não. Próximo ali, Bermudas também, olha só que coisa. Mas agora eu vou mudar, talvez eu vou falar de algumas áreas um pouco mais conhecidas, tipo Hong Kong. Hong Kong, pessoal, tem seleção e tudo, e disputa eliminatória lá na Ásia, porém, a ONU não reconhece, devido a uma força imposta pela China, ok? A mesma situação ocorre com Taiwan, né? Que a China praticamente baniu da ONU a partir do momento que ela ingressou, porque o governo chinês diz que Taiwan é o quê, né, pessoal? É um sistema revoltoso, ou seja, exilados que se revoltaram contra o sistema chinês. Quem mora lá em Taiwan diz que representa a verdadeira China e os chineses não, então a ONU acaba também não reconhecendo. Mas eu pus aqui no pacote principal representante Hong Kong. Nós temos a Palestina, que a ONU passou a considerar, pessoal, como Estado observador. Porém, a ONU não reconhece a Palestina como país. E a seleção de futebol da Palestina joga as eliminatórias, pessoal, da Ásia, ok? Bom, e o Tahiti, que disputou em 2013 a Copa das Confederações aqui no Brasil, né? E ficou famoso na época por ser um time de amadores que, né, vão praticar o futebol e conseguiram um resultado expressivo, ok? Então tá ali a seleção do Tahiti e a ONU não considera o Tahiti como país. Beleza? Então aqui só um exemplo dos vários que a gente tem. Rapaziadinha, semana que vem eu continuo falando de países para vocês, mas pô, gostou do vídeo? Comenta aí. Não gostou? Comenta também. Mas vai lá, se gostou ou não gostou, compartilha, mostra pro teu amigo, vai que ele gosta mais. Ou vai que você tá com muita dó e fala, meu, vou compartilhar porque assim eu consigo manter o conteúdo desse cara online. Valeu, gente? Então siga a prova, seja no YouTube, seja no Facebook, dê sempre uma olhada, nós temos outros programinhas bem legais, não é só o programinha da Geografia para Curiosos. Valeu? Grande abraço! E até o próximo programa, curioso!